Fala meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje nós vamos comentar um caso problemático e surpreendente que aconteceu de anteontem para ontem, que foi uma denúncia feita por um policial federal, um servidor da Polícia Federal, de que o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional do governo Bolsonaro, estaria por trás dos atos terroristas, dos atos que estão sendo chamados de terroristas, né? A gente vai discutir um pouquinho isso aqui também no vídeo de hoje, que, enfim, queimaram ônibus e fizeram essas arruaças todas em Brasília, né, atitudes absurdas aí desses golpistas que continuam tocando fogo no país aí, mesmo depois da eleição já ter sido resolvida. Então, a revista Fórum, tá, que eu vou deixar o link para vocês aqui também, ela deu essa notícia em primeira mão, né, de que um servidor da Polícia Federal estaria denunciando o Gabinete de Segurança Institucional de estar por trás desse quebra-quebra lá, dessa queima de ônibus, enfim. E eles argumentam, e na verdade vale dizer, né, a gente já colocou no título aqui do vídeo, que o general Heleno é que é responsável por esse gabinete de segurança institucional. Então vamos ler aqui um trecho da reportagem da Fórum para depois a gente comentar. Tá? Ela diz o seguinte: um servidor da Polícia Federal, que é lotado na Presidência da República, acusa o GSI, Gabinete de Segurança Institucional, responsável pelo serviço de inteligência e pela segurança do presidente Jair Bolsonaro do PL, chefiado pelo general da reserva Augusto Heleno, de estar por trás dos atos terroristas que apavoraram Brasília na noite de segunda-feira, dia 12, quando inúmeros bolsonaristas espalharam violência, chamas e pânico por meio de uma ação coordenada que envolveu uma tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, bloqueio de vias expressas, queima de carros e ônibus e intimidações a cidadãos que estavam em locais públicos. Então a notícia começa, né, ponderando esses detalhes. A gente acompanhou aqui nas imagens, nas fotos, nos vídeos, enfim, né, um dos vídeos inclusive mostra os bolsominions empurrando um ônibus em direção ao viaduto, né, para poder ele cair do viaduto, e outros, enfim, queimando carros, queimando ônibus. E essa queima de carro e ônibus, a reportagem, esse agente da Polícia Federal, ele denuncia isso, né? Isso foi feito com bujões de gás que foram conseguidos, né? Foram trazidos ali, ou levados, né? Enfim, para esses locais por gente realmente com condição de fazer isso, né? E isso não é feito por qualquer um, evidentemente. E o mais grave disso tudo tem sido denunciado não só pelos meios de imprensa, mas também pelos próprios integrantes do governo Lula, que agora estão fazendo parte desse mecanismo de transição que a gente está vivendo aí. O mais grave é que ninguém foi preso, né? Várias pessoas ali, enfim, tomando atitudes bizarras seguidamente ali, ninguém foi preso, ninguém foi, pelo contrário, a polícia chegou jogando gás lacrimogêneo, jogando bomba e tal, mas não prendeu ninguém, né? E aí a reportagem continua, né? A reportagem diz o seguinte: as declarações e a versão sobre a responsabilidade dos atos foram dadas com exclusividade à reportagem da revista Fórum, que exigiu toda a documentação do denunciante, como a publicação da sua nomeação no Diário Oficial da União para o cargo dentro da Presidência da República e seus documentos funcionais, assim como um contato visual para comprovar a identidade da fonte. E aí eles reproduzem a fala desse servidor que não foi nomeado, né, não foi, ele está anônimo, né, provavelmente para se proteger, evidentemente, algum tipo de perseguição lá dentro. Ele diz o seguinte, abre aspas: o que está acontecendo, e principalmente o que ocorreu ontem em Brasília, é terrorismo de Estado. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso agora também. O GSI está na cabeça disso, e o uso da área do QG, que é militar, é do Exército. Não é à toa. O próprio secretário de Segurança do Distrito Federal disse isso ontem em coletiva, que ninguém entra lá porque é área do Exército. Uma desculpa pronta e perfeita.
O GSI tem hoje poder para controlar mais de 1.000 militares diretamente lá dentro da área do QG. E, logicamente, ninguém fardado está aparecendo. Porque essa é a forma de operar deles. Uma guerra híbrida que alimenta e fomenta tudo que está ocorrendo ali. É explícito para quem está perto que o GSI está incitando isso com esses civis. Repetindo, hein? Olha só. É explícito para quem está perto que o GSI está incitando isso com esses civis. Todo mundo que está por ali, no gabinete da presidência, sabe disso, disse o policial federal. Então, antes de continuar, a gente vale a gente ponderar aqui um detalhe. Né? Ele diz que isso é um terrorismo de Estado. Tá? A gente apresenta aqui esse livro do Noam Chomsky, tá? Que é o 11 de setembro, que fala justamente sobre, né, o atentado de 11 de setembro, e o Chomsky comenta esse conceito de terrorismo aqui, né? E ele vai dizer que o conceito de terrorismo pode ser aplicado aos estados, inclusive o único estado de fato condenado por terrorismo na Corte Mundial foram os Estados Unidos, por ataques à Nicarágua na década de 90. Então, existe essa nomenclatura de terrorismo de Estado. O problema todo é o seguinte: essa nomenclatura ela é utilizada somente para quando um Estado ataca um outro país e não seu próprio país, né? Então, na verdade, o que a gente está vivendo, eu não chamaria de terrorismo de Estado, eu chamaria de um terrorismo miliciano, que é isso que a gente está vivendo. A gente tem uma milícia no poder político no Brasil hoje, ainda, né? Essa milícia ainda não deixou o governo, porque o Lula já ganhou, mas o Bolsonaro governa até o dia 31 de dezembro, né? E enquanto eles estão lá, eles estão incitando atos terroristas, né? Mas é um terrorismo miliciano, não é um terrorismo de Estado, né? Porque a gente não está atacando nenhum outro país. De qualquer maneira, ele nomeou assim, né? Para poder descrever o que está acontecendo. E segue falando, né, que o GSI tem hoje poder para controlar mais de 1.000 militares diretamente lá dentro. E, logicamente, ninguém fardado está aparecendo, porque essa é a forma de operar deles. Uma guerra híbrida, eles chamam de guerra híbrida, que é uma expressão que tem sido muito utilizada, né, para poder representar essa forma de agir, né, de criar uma guerra ali meio que, né, falaciosa, né, sem muito projeto, sem muita conexão com nada, e que alimenta e fomenta tudo que está ocorrendo ali. É explícito para quem está perto que o GSI está incitando isso com esses civis. Enfim, isso aqui a gente já leu, né? Então, vale repetir, né? Essa nomenclatura de terrorismo de Estado, eu não diria isso, eu não diria que é um terrorismo de Estado. Para mim é um terrorismo miliciano que a gente está vivendo. Terrorismo de milícia dentro do governo federal, né? E aí ele continua, né? Ele fala de uma outra questão aqui, esse mesmo servidor, que deu aqui um depoimento para Fórum. Ele fala, abre aspas, a imprensa como um todo, e isso aqui é interessante, hein? A imprensa como um todo e as fontes oficiais seguem insistindo na história da prisão do líder indígena lá. E isso é um pretexto gigante, porque existe isso, né? Segundo consta, a imprensa tem noticiado que um indígena chamado José Acácio Sererê Chavante, de 42 anos, foi preso, né, por atos antidemocráticos por ordem do Alexandre de Moraes. E aí que essas manifestações seriam uma represália a essa prisão do índio Chavante, que inclusive já foi preso por tráfico de drogas em uma outra ocasião. Na verdade, essa questão de preso por tráfico de drogas é sempre problemático, né? Porque a questão das drogas é uma questão problemática, muito ampla, e a gente vai discutir isso também em outros vídeos aqui, eventualmente no futuro, se a sorte deixar aqui a gente continuar. Mas o fato é que esse índio, ele, segundo esse servidor da Polícia Federal, o índio não é, na verdade, a causa desses ataques lá em Brasília, né? Que a causa seria justamente o fato de que isso se insere num projeto interno do governo Bolsonaro. Isso é uma acusação gravíssima, né, contra o governo Bolsonaro. E aí ele finaliza dizendo, aliás, o pretexto caiu bem, né, esse pretexto índio, né, porque retira do foco principal o governo como o possível culpado pelo que está acontecendo. Aliás, o pretexto caiu bem, né, ele continua,
Esse pessoal fez um ato totalmente orquestrado, é algo organizado por células, gente da extrema-direita que sabe exatamente como fazer isso, falou o servidor federal, né? E aí o GSI divulgou uma nota negando, obviamente, né? Eles vão negar, evidentemente, mas o fato é que fica no ar aí essa acusação contra o general Heleno e contra o Gabinete de Segurança Institucional de estar, né, por trás da manipulação de toda essa violência lá, dos ônibus e dos carros queimados, né? Um ônibus quase foi jogado do viaduto, enfim, várias violências, né? Vários tipos de violência diferentes e ninguém foi preso. E essa é uma questão muito grave, né? Porque isso é que tem assustado muita gente, né? Quer dizer, ninguém é preso, as pessoas fazem, imagina se fosse, tem muita gente falando isso, né? Imagina se fosse uma manifestação de professores, por exemplo, na frente da Polícia Federal, né? Eles iam descer o sarrafo nos professores, por quê? Porque a polícia no Brasil, quando ela não está subdita a um governo realmente civilizado, ela vira isso aí, ela vira massa de manobra de golpista, né? E de, enfim, de extremistas de direita, né? E aí a gente, por último, pessoal, vale comentar aqui mais duas coisinhas, né, para finalizar o vídeo. Quer dizer, a gente deixa essa notícia aqui ao mesmo tempo a nossa torcida para que isso seja investigado de fato, né? Esse general Heleno é um golpista também, tem defendido o golpe aí nos últimos meses e é preciso ficar de olho nele, ao mesmo tempo fazer algum tipo de investigação mais efetiva ali para poder, enfim, saber de fato o que ele tem, né, qual é a participação dele, né, na manipulação desses golpes aí, quer dizer, né, desses ataques, né, de queima de ônibus, enfim, e tentativa de invasão na Polícia Federal, que é uma coisa meio, né, parece aquela coisa dos agentes infiltrados, né, que vão fazer ali um trabalhinho sujo para poder inverter, né, enfim, a percepção da opinião pública, né? E aí duas manifestações que aconteceram sobre isso valem de ser mencionadas, para que fique registrado aqui. O Alexandre de Moraes deu uma declaração dizendo, ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar, né, em relação a esses atos democráticos. E com certeza ele não fez mais ainda porque é o governo Bolsonaro, quer dizer, ele não tem o apoio do aparato estatal para poder funcionar no sentido de tentar minimizar esses conflitos e ao mesmo tempo punir as pessoas que merecem ser punidas, né? E, enfim, ele diz isso, né? Ainda tem muita gente para prender. Ao mesmo tempo, tem algumas pessoas ligadas ao Bolsonaro, inclusive os filhos dele, né? E aquele tal de Nicolas Ferreira, enfim, né? Que é um deputado que foi eleito aí, foi o mais votado do Brasil. Eles já estão inseridos nas investigações dos atos antidemocráticos, das fake news e tudo mais, que foram inseridos aí também, o próprio Bolsonaro também, e isso significa um avanço, né, nas investigações para poder parar essa gente, né? Então o Alexandre de Moraes tem esse papel importante aí nesse processo e a gente vai continuar acompanhando, né, o que ele tem para poder apresentar aí, né, de solução para isso e de medidas também para poder minimizar esses conflitos. E por último, vale dizer que o Flávio Dino, né, para quem não sabe, o Flávio Dino foi escolhido pelo Lula para ser o próximo ministro da Justiça, né? Flávio Dino, que é governador do Maranhão, né? É um nome muito interessante da política brasileira recente, e ele foi escolhido pelo Lula para ser o próximo ministro da Justiça. E aí o Flávio Dino deu uma declaração também dizendo, o Estado brasileiro tem o poder de agir nesse caso se ele quiser, né? E, no fundo, o que ele está dizendo, o que ele está fazendo é jogando na cara do Bolsonaro a sua inoperância em relação a esse caso que está acontecendo aí, essa violência toda que está rolando. O Bolsonaro não se manifesta, né, não dá nenhuma declaração dizendo que isso tem que parar e etc e tal, quer dizer, uma coisa que é obrigação dele, né? Ele é o chefe lá da nação ainda até o dia 31, mas a gente não pode esperar isso do Bolsonaro, né? O Bolsonaro é um moleque, essa é a grande realidade. É um moleque governando o país aí, né, até o dia 31, e de um moleque a gente vai esperar o quê? Né? É um sujeito que está aí, não deu uma ligação pro Lula para poder dizer parabéns pelo resultado, né? Enfim, está arriscado não passar a faixa pro Lula, quer dizer, criar um problema ali
diplomático, né, interno no Brasil, né, que essa é a extrema-direita brasileira, né, que não tem o menor tato, o menor, né, traquejo ali para poder criar uma situação que seja... Agora, não é à toa, eles passaram os últimos 4 anos destruindo a economia do Brasil, destruindo o país, destruindo o Estado brasileiro. Não ia ser diferente agora no final, porque é aquela coisa, né? Aquela piada que era racista, que era mandada antigamente, né? Na verdade, ela serve para os bolsominions, porque bolsominion é que quando não caga na entrada, caga na saída. Na verdade, ele caga nos dois, né? Na entrada e na saída. E em relação aos bolsominions, não dá nem para dizer que é racismo, né? Porque, enfim, o que essa gente faz, de fato, é cagada, né? Então, enfim, pessoal, é isso, tá? Tem essas manifestações do Flávio Dino, do Alexandre de Moraes, e a gente espera que alguma coisa seja feita, né? Se não agora, quando né, o ano virar aí, o governo Lula assumir de fato, né? Porque o governo Bolsonaro é completamente inoperante nesse sentido, e o fato é que a gente tem uma denúncia feita por um integrante da Polícia Federal dizendo que o Gabinete de Segurança Institucional do General Heleno está por trás dessa queima de ônibus, enfim, dessa violência que aconteceu na segunda-feira e na terça também em Brasília, né? Então vamos aguardar, vamos ver se eles resolvem isso, né? Ver se eles finalizam essa questão, se dão uma solução para isso. Se não agora, né, na virada do ano, com algum tipo de medida mais drástica aí, tomada pelo Alexandre de Moraes, que tem sido, na verdade, o grande nome, né, de combate a esses atos antidemocráticos que a gente ainda vive no Brasil. E, para finalizar, também vai dizer que essas pessoas ainda estão nas portas dos quartéis, né, e essas pessoas, algumas, né, ainda estão lá até hoje pedindo, eles ainda não entenderam, né, que acabou, que o governo vai mudar, né, e continuam na porta do exército, na porta dos quartéis, pedindo ditadura militar, pedindo intervenção militar. Essas pessoas também têm que ser punidas, também têm que passar por algum tipo de investigação, de punição, porque inclusive tem, como o próprio Alexandre de Moraes já falou, tem empresários que estão sustentando essas pessoas, e alguns até dizem abertamente, né, gravam vídeos dizendo isso. Quer dizer, essas pessoas têm que ser punidas de alguma maneira, né, para que o Estado Democrático de Direito volte a funcionar, né, e não seja exatamente afetado pelo comportamento desses golpistas. Beleza, pessoal? Então é isso, a notícia de hoje era essa, tá? Espero que vocês tenham, né, que tenha sido útil aqui o vídeo para refletir essa questão, e a gente se fala no próximo vídeo do canal, beleza? Grande abraço, até a próxima e valeu!